Os diagnósticos que a fisioterapia pode nos dar seriam uma paciente que não conhece essa musculatura, falta de propriocepção, ou com fibras rápidas do tipo 2 deficientes, ou endurance, ou perda a grandes esforços, ou ainda pacientes associadas a dor suprapúbica, ou dor associada à relação sexual, ou ainda as distopias. Os tratamentos que a fisioterapia hoje em dia possui são biofeedback, cinesioterapia, miofeedback, functional electrical stimulation, que é uma corrente elétrica que dá power, força, ou estimulação do nervo tibial posterior, que tem sido muito eficaz no tratamento da bexiga hiperativa, ou ainda um TENS, um tipo de corrente para dor, um tipo de corrente intravaginal para dor, útil em mulheres com dor pélvica crônica, cones intravaginais e terapia comportamental. Quais seriam, então, as indicações para a fisioterapia? Segundo o Comitê Internacional de Continência de Mônaco, de 2005, os recursos de fisioterapia deveriam ser primeira linha de tratamento. Deveria, em pacientes com incontinência urinária de esforço, tentar um tratamento conservador antes de um tratamento mais invasivo. Nem todas as pacientes vão se beneficiar, claro que não. Por quê? A fisioterapia depende de uma integridade neuromuscular. O que é isso? Vocês sabem que a unidade neuromuscular é composta de um neurônio motor alfa, uma fibra nervosa e uma placa motora. Em situações como, por exemplo, eu não sei se vocês estão familiarizados com essa foto, é o parto, aqui é como é a anatomia normal e o que o parto vai provocar nessa anatomia. O parto ainda é considerado um grande fator de denervação. É claro que a natureza reorganiza essa musculatura, mas durante o trabalho de parto, algumas fibras são distendidas e essa integridade neuromuscular vai ser alterada e atrapalhada de alguma maneira. Quais são os tipos de lesão que podem ocorrer? Apenas distensão e laceração da fibra muscular, ou distensão entre a fibra muscular e a placa motora, ou ainda a denervação muscular. Existe um processo de recuperação do assoalho pélvico muito bom, através de um recrutamento de fibras lesionadas pelas intactas. As fibras que não foram lesadas auxiliam aquelas que foram lesadas. Existe uma reinervação após o parto, uma melhora do tônus muscular e uma reeducação muscular. Aí vocês poderiam perguntar, então, o parto provoca essa denervação, mas a natureza o repara, certo? Certo. E o assoalho pélvico tem exatamente as mesmas características que tinha antes? Não. Nunca mais esse assoalho pélvico será idêntico. Por que razão? Vejam, sendo o assoalho pélvico mais rico em fibras do tipo 1 do que fibras do tipo 2, na recuperação, a fibra que foi lesada, ela vai assumir as características da fibra mais próxima, que provavelmente é do tipo 1. E quando a mulher tosse e espirra, ela usa fibras do tipo 2. Isso significa que o assoalho pélvico reparado ou recuperado é um pouco diferente. Ele tem uma quantidade menor de fibras do tipo 2, uma maior dificuldade em contrações rápidas e potentes. E treinamento pode interferir nisso. O suporte facial endopélvico é muito importante. Mulheres que tiveram lesão desse suporte facial dificilmente vão se beneficiar com exercícios, tá? Porque a composição das fáscias é elastina, colágeno e músculo liso. Em pacientes com distopia,
As contrações do elevador do ânus não atuam sobre a uretra, mas na parede posterior da bexiga. Dessa maneira, veja, quando contraímos, essa seria uma situação normal. Em pacientes com distopia, na hora da contração do assoalho pélvico, ele encontra a parede posterior da bexiga. Então, não são boas candidatas as pacientes com distopia. Músculos muito distendidos têm um poder reduzido de contração. Pacientes com prolapsos de órgãos pélvicos têm prognóstico ruim para tratamento como exercício, por exemplo. Outra questão importante é a tensão intramuscular, que diminui se o músculo está muito distendido. Eu não consigo contrair de uma maneira saudável um músculo muito distendido, assim como não consigo trabalhar com músculos muito encurtados. Vejo aqui fibras de actina e miosina distendidas no sarcômero em músculo relaxado e aqui na musculatura contraída. Tem que haver uma sobreposição ideal para ter potência muscular. Quais são as boas candidatas para tratamento de fisioterapia? Primeiro, gestantes deveriam sempre fazer exercício de fortalecimento de assoalho pélvico. Mulheres que tenham atividades ocupacionais como carregar peso, que aumenta a pressão intraabdominal, deveriam ser orientadas a fortalecer essa musculatura. Mulheres com doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, bronquite, que tosse, pressão no abdômen o tempo inteiro, deveriam se exercitar. Fumantes, justamente por essa razão, obesas, são mulheres que deveriam prevenir incontinência através de um fortalecimento da musculatura. A literatura, o que eu estou dizendo aos senhores, já está comprovado cientificamente, através de bons estudos, randomizados, e existe 60% de eficácia em mulheres com continência urinária mista, de 60% a 84% de mulheres com incontinência urinária de esforço. A bexiga hiperativa tem ótimos resultados, principalmente devido à eletroestimulação. E agora com o nervo tibial posterior, temos muito bons resultados no ambulatório com a utilização desse recurso. Os fatores de prognóstico para o tratamento conservador. Severidade das disfunções. Ir para a cirurgia, uma paciente com sintomas leves, talvez porque não tentar um tratamento menos invasivo primeiro. Por outro lado, mulheres que têm sintomas gravíssimos, talvez melhor ir direto para a cirurgia. Tempo de duração da queixa e mulheres no pós-menopausa não têm tão bons resultados quanto mulheres pré-menopausa, pela ação do estrógeno. Mulheres que já tiveram vários procedimentos cirúrgicos prévios, temos mais dificuldades em reabilitar. E condições gerais da paciente e a motivação são fundamentais para que esse tipo de tratamento tenha resultado. A longo prazo, esse autor encontrou, ele teve resultados iniciais de 53% de êxito, 47% de falha, e 10 anos depois ele observou que 66% dessas pacientes que tinham respondido bem ao tratamento continuavam a se exercitar e estavam bem, muitos anos depois, porque incorporaram como hábito a realização de exercícios.